Vamos continuar aqui o nosso estudo sobre hermenêutica. Conceito bíblico de inspiração. Defendemos o ponto de vista ortodoxo sobre a inspiração. A inspiração bíblica, a Bíblia, conquanto tem mantido os estilos pessoais de expressão e liberdade dos escritores humanos, é a palavra de Deus em suas fontes originais, toda e totalmente inspirada por Deus, mediante o Espírito Santo, sem nenhuma diferença qualificativa na inspiração de qualquer de seus livros, cuja autoridade é assim normativa para a fé e a vida, para a doutrina e proclamação, para o pensamento e investigação. 1 Coríntios 7,10. Digo eu, não, Senhor. Paulo faz uma distinção entre o que Cristo diz e o que ele, Paulo, diz. Ensino direto por meio da inspiração, por meio do Espírito Santo. Paulo era apóstolo, enviado. Não se trata de inspiração, sim de uma oposição. Algo que havia sido dito por Jesus e algo que apenas Paulo havia falado e não Jesus. Porém, é inspirado do mesmo modo, pois provém de Deus. A unicidade da Bíblia. Somente a Bíblia apresenta uma dupla natureza, sua origem divina, sua dimensão humana. Por causa da sua origem divina, a Bíblia é a palavra de Deus. Aqui temos duas grandes posições em relação ao significado da inspiração bíblica. Uma posição defende que a Bíblia contém a palavra de Deus, enquanto que a outra posição defende que a Bíblia é a palavra de Deus. Origem divina, 2 Pedro 1,20. Iniciativa, ímpeto, impulso, 2 Pedro 1,21. Vontade, desejo e intenção. Os profetas bíblicos não tiveram desejo nem iniciativa para escrever as escrituras sagradas, ser levado, ser movido, usado na época para dizer o que o vento fazia com um barco, a vela era levado pelo vento. Desse modo, os profetas eram movidos pelo Espírito Santo, 2 Timóteo 3, diz a inspiração de Deus. Linguagem humana, hebraico, aramaico e grego eram línguas usadas na época, não só pelo povo de Deus, mas também por povos vizinhos. Sua dimensão humana, linguagem humana, hebraico, aramaico e grego era língua usada na época, não só pelo povo de Deus, mas também por povos vizinhos. Características peculiares, os profetas tinham sua própria personalidade, peculiaridade na forma de escrita. Isso foi investido para os seus escritos. Linguagem. A linguagem bíblica é humana. A linguagem não é mecânica, não é verbal. Podemos concluir com certeza de que o profeta é preservado de erro quando se trata de uma doutrina, segundo a Pedro 1,21. Homens falaram. João 1,1. De Deus era o verbo. Diz que só há um Deus. Não há Pai e Filho, e o verbo era um Deus. Em grego, de fato, é o artigo definido, porque antes o substantivo Deus não tem artigo. E o verbo era Deus, o fato de Deus. E antes o verbo torna o artigo indefinido anulado. Isto é uma regra, torna-se claramente definido. Sistema esse facilmente comprovado em diversos escritos do grego normal da época. Isto comprova que os escritores se valiam das regras de gramática da época para os seus escritos em linguagem humana. Daí a importância do conhecimento da época para entender melhor a Bíblia. Caso contrário, faremos confusão. Doutrinas. Este é um dos trabalhos da hermenêutica. A Bíblia não foi dada numa elevada linguagem, acima da compreensão humana, pois se assim fosse, perderia sua finalidade, que é revelar Deus ao homem. Tudo quanto é humano é imperfeito. Por essa razão, devemos ter em mente que muitas vezes os
fazer uma clara distinção. Veja, a linguagem da Bíblia é imperfeita. É imperfeita. A mensagem da Bíblia é perfeita. O Senhor falou aos seres humanos em linguagem compreensível, a fim de que os seres humanos possam entender. Davi, portanto, utiliza uma linguagem, idioma da época e não de uma linguagem humana incompreensível. O fato de a linguagem ser imperfeita não afeta a perfeição moral da mensagem. A Bíblia foi escrita por homens inspirados, mas a maneira em que eles escreveram não é a maneira de pensar extremista de Deus. Notamos isso ao comprovar a variedade do estilo literário entre Paulo e Pedro. Então, Pedro, João, entre Marcos, Mateus e assim perfeita como é, sem por isso deixar de ser simples, a Bíblia não corresponde às grandes ideias de Deus. Se Deus pudesse expressar seu pensamento ao nível de divindade, com certeza o homem finito não poderia compreender esse pensamento. Os dois aspectos da escritura, Bíblia, moral, física, perfeita e linguagem. Características peculiares dos profetas. Atenagoras, palavra difícil, hein? Atenágoras, dizia que Deus usou os profetas assim como os músicos usam a sua flauta. Isto seria possível se a inspiração fosse mecânica, que acredita que até as palavras foram ditas por Deus. Jeremias foi um dos profetas que mais demonstrou sua personalidade na maneira de escrever. A personalidade do profeta é toda preservada na sua maneira de escrever. Não são as palavras da Bíblia que são inspiradas, mas os homens é que o foram. A inspiração não atua nas palavras do homem, o criador de todas as ideias. Pode impressionar mentes diversas com o mesmo pensamento, mas cada um pode exprimi-lo por diferentes maneiras e, ao mesmo tempo, sem contradição, tratando-se especialmente dos evangelhos. O que é inspiração bíblica? A Bíblia é a palavra de Deus inspirada. Mas como se dá essa inspiração? Talvez imaginemos um ditado mecânico, como a de um chefe e a sua datilógrafa. Você escreve coisas que não entende e que não são entendidas, apenas pelo chefe e sua equipe. Isso é que muitos chamam de inspiração mecânica. Isso não é inspiração bíblica, pois ela não dispensa certa compreensão do autor humano. O geógrafo, na sua participação da redação do texto sagrado. A inspiração bíblica também não é revelação de verdade que o autor humano não conheça. Existe sim a revelação, especialmente nos profetas, e revelação é algo mais elevado do que a inspiração. O estudante de teologia, ele deve manter na mente dele esta clara distinção, ou seja, a diferença entre inspiração e revelação. Revelação é diferente da inspiração bíblica. A inspiração se exerce, por exemplo, quando o geógrafo descreve uma batalha ou outros fatos documentados em fontes históricas sem receber revelação divina. Inspiração bíblica é a iluminação da mente do autor humano para que possa, com os dados de sua cultura religiosa e secular, transmitir uma mensagem fiel ao pensamento de Deus. O Espírito Santo fortalece a vontade e as qualidades do autor para que realmente o geográfico escreve o que ele percebeu. Tais livros são todos humanos. Deus em nada dispensa a atividade racional do homem e divino. Deus acompanha a redação do homem escritor. A Bíblia é um livro divino. É um livro divino humano.
Ela transmite o pensamento de Deus em roupagem humana, assemelha-se um pouco a Jesus, onde Deus se revestiu de carne humana, pois na Bíblia a palavra de Deus se revestiu da palavra do homem, judeu, grego, com todas as suas particularidades da expressão. A finalidade da expressão bíblica é estritamente religiosa. Não foi escrita para nos ensinar ciências naturais, mas aquilo que ultrapassa a razão humana, o sentido do mundo, do homem, da vida, da morte, etc., diante de Deus. Portanto, não há contradição entre a Bíblia e as ciências naturais. Mesmo Gênesis 1:3 não pretende ensinar como nem quando o mundo foi feito, mas apenas nos revela que Deus é a origem de todas as coisas. A Bíblia só é inspirada quando trata de assuntos religiosos. Há páginas na Bíblia não inspiradas. Toda a Bíblia, em qualquer de suas partes, é inspirada, qualquer que seja a sua temática. Ocorre, porém, que Deus comunica sua mensagem em linguagem familiar, pré-científica, bem entendida no trato cotidiano. Por exemplo, quando falamos em nascer do sol ou pôr do sol, supomos o sistema geocêntrico ultrapassado, pois a verdade é que o sol não se põe e nem nasce. Mas não somos taxados de mentirosos, porque não pretendemos definir assuntos de astronomia. Assim, quando a Bíblia diz que a luz foi feita antes do sol e das estrelas, ela não ensina teorias astronômicas, mas alude ao mundo e em linguagem dos hebreus antigos para dizer que o mundo todo é criatura de Deus. Portanto, em assuntos não religiosos, a Bíblia adapta-se ao modo de falar família ou pré-científico dos homens que, devidamente entendido, não é portador do erro. Também, pensamento expresso em palavra como pensamento básico das escrituras é inspirado. Os conceitos dos homens estão sempre ligados às palavras, quando o Espírito Santo ilumina a mente dos autores sagrados. Iluminava também o pensamento expresso das palavras. E é por isso que os próprios autores bíblicos fazem questão de realçar vocábulos da Bíblia. João 10:34, 35, Hebreus 8:13, Gálatas 3:16. Notemos, porém, que somente as palavras das línguas originais hebraico, aramaico e grego, foram assim iluminados. As traduções bíblicas não gozam da mesma inspiração. Por isso, ao ler a Bíblia, devemos nos certificar de estarmos usando uma tradução fiel, equivalente aos originais. Toda a escritura é inspirada por Deus. Ela é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para formar na justiça. 2 Timóteo 3,16. O problema sinótico. Até o século XVII, a Bíblia era considerada absolutamente como palavra ditada por Deus, partindo do conceito de inspiração bíblica como sendo um ditado. Ninguém duvidava de nada. Esta compreensão havia sido tema de incontáveis polêmicas interpretativas. A partir de 1776, começou a ser despertada uma crítica do texto bíblico, motivada pelos problemas levantados pelos filósofos racionalistas. O racionalismo já estava influenciando pelo iluminismo, defendendo a autossuficiência do homem, e começou por negar no Evangelho tudo que era transcendental, restando assim poucas coisas. Esta crítica causou grandes constrangimentos no meio do cristianismo. 14 minutos. O racionalismo queria demonstrar seu ponto de vista através da crítica textual. O trabalho dele despertou os evangélicos para fazerem o mesmo, mas enfatizado outro lado, ou seja, a defesa da fé. E eles concluíram que a mesma crítica literária tinha a possibilidade de julgar
a entender melhor o Evangelho. Contribuiu para isso os progressos das novas ciências, da psicologia e da arqueologia. Então surge o método crítico histórico que começou a ser usado no sentido positivo pelos teólogos cristãos. Foi então no século XVII descoberto assim chamado problema sinótico. O estudo crítico demonstrou que no texto dos evangelhos há divergências e diferenças que evidenciam o trabalho pessoal do escritor, sem deixar de lado a inspiração divina. Desde então, os exegetas se viram na contingência de considerar o Evangelho como um livro escrito por homens e que tem suas qualidades e seus defeitos. Então, estão sujeitos também à crítica, surge então a chamada crítica textual. O problema sinótico se funda na constatação de que os três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, têm muitos aspectos em comum. Por outro lado, tem também muitas diferenças. A semelhança chega a ser desde a diferença, então, estão no fato de que alguns narram certos detalhes, outros omitiram, além de haver discrepância em alguns detalhes. Colocando em número, o problema sinótico apresenta-se da seguinte forma. Dos 661 versículos do Evangelho de Marcos, 600 estão também no de Mateus, 350 estão no de Lucas. O Evangelho de Mateus e de Lucas tem 240 versículos em comum e que não constam no Evangelho de Marcos. Além disso, tanto Mateus como Lucas têm versículos próprios a cada um. Como exemplo destas semelhanças, podemos citar uma passagem na qual Marcos descreve assim: caindo à tarde, quando o sol descia. No Evangelho de Mateus, esta apenas a primeira parte. No de Lucas está a segunda. Há diversas outras passagens, assim como no episódio do marido que morreu sem deixar descendência. Descoberto o problema, procurou se interpretar. Isso se tornou difícil. Por quê? Ao lado de grandes semelhanças, há também contraste. Como se pode explicar isso? No caso da infância de Jesus, por exemplo, Marcos não diz nada, Mateus diz alguma coisa, enquanto Lucas apresenta diversas informações. Numa concepção tradicional não haveria essa dificuldade, porque todos acreditavam que os apóstolos ouviram tudo de Jesus e depois escreveram o que sabiam e que eles haviam usado para isso, até mesmo as palavras. Mas descobriu-se que o Evangelho foi escrito bastante tempo depois da morte de Cristo, em épocas diferentes, baseado em tradições orais, como pode ter acontecido que os evangelistas usaram as mesmas palavras, estando em lugares diferentes, até em épocas diferentes. Aí a crítica histórica entrou em ação e surgem várias explicações. Ainda no século XIX, dava-se como resposta que Mateus teria sido o primeiro a ser escrito. Mas Mateus é um texto muito elaborado e deve ser de época posterior. Além disso, não foi escrito em aramaico, como se pensava, mas seu original é em grego. Portanto, não é aquele do qual o Eusébio notícia que Mateus escreveu em aramaico. Cada um entendeu e interpretou como pôde. Posteriormente, explicou-se que havia uma fonte ou tradição oral bem antiga, baseada nessa tradição, como o autor escreveu, os fatos ao seu modo. Esta explicação deu nisso foi aceita, mas coincidência de palavra não pôde ser justificada por uma tradição apenas oral, a necessidade de um instrumento literário.